Pessoal, eu não sei se todos vocês já sabem, mas o João Amoedo, nosso pré-candidato à presidência da República, me convidou para fazer parte da chapa de candidatura dele como pré-candidato a vice-presidente da República. Então me pareceu interessante explicar a todos do Novo e a todos os nossos seguidores o que faz o vice-presidente da República, o que ele é, qual a importância que ele tem, quais são as suas funções, a história brasileira, o que é que ela traz de interessante sobre o vice-presidente. Me parece importante contar para vocês o seguinte: o vice-presidente, está na Constituição brasileira, ele é o substituto do presidente em caso de doença, em caso de viagem, em caso de morte ou em caso de impedimento. Cometeu algum crime, como tem acontecido nos últimos anos, o presidente tem que sair. O Congresso e o Senado julgam o presidente e quem é que assume é o vice-presidente. Então o vice-presidente tem que ser um parceiro do presidente, mas a sociedade garante que, na ausência do presidente, o vice-presidente assume. O que me parece relevante também para todo mundo acompanhar? Na história brasileira, 24 foram eleitos vice-presidentes da República. Mas o que é mais curioso é que 8 desses homens assumiram a presidência. É muito raro uma história de uma democracia nos últimos 100, 120 anos, tantos vice-presidentes chegarem ao poder. Então vamos dar uma recapitulada aí para a gente ver, entender um pouco a história do Brasil. O primeiro vice-presidente que assumiu foi o Marechal Floriano Peixoto, em 1891. Nesse caso, foi um golpe de Estado. O Marechal Deodoro da Fonseca havia feito a Revolução Republicana, mas um rearranjo das forças fez com que Floriano assumisse através de um golpe. Então ele é o primeiro vice que assumiu na história da República Brasileira. O segundo foi Nilo Peçanha. Nilo Peçanha era vice-presidente de Afonso Pena, na República do Café. Vocês vão se recordar aí, quem está atento para a história do Brasil, aquele período da Primeira República, República do Café com Leite. O presidente Afonso Pena morreu de pneumonia em 1909 e o seu vice, o carioca, advogado carioca, Nilo Peçanha, assumiu a vice-presidência em 1909 e 10. O terceiro vice-presidente brasileiro foi Delfim Moreira. Ele era vice do presidente Rodrigues Alves, que ganhou as eleições em 2019, mas faleceu antes de tomar posse de gripe espanhola. Imagina, como naquela época você tinha que ter 2 anos de governo para poder assumir o governo, houve uma nova eleição e a nova eleição elegeu Epitácio Pessoa, o paraibano Epitácio Pessoa, e o vice continuou sendo Delfim Moreira. O quarto vice da nossa história é o Café Filho. O Café Filho era o vice-presidente do Getúlio Vargas no período democrático. A gente sabe que o Getúlio se suicidou em 1954 e o vice dele era o Café Filho. O Café Filho, inclusive, era um vice que não era parceiro do Getúlio. Ele era a condição que o Adhemar, o então governador de São Paulo, o Adhemar de Barros, para quem gosta da história do Brasil, condicionou apoio ao Getúlio com a presença do Potiguar Café Filho como vice-presidente. Ele assumiu em 1954. A gente tem um outro vice-presidente aí na história mais recente, importantíssimo, que é o João Goulart. O João Goulart, o Jango, já tinha sido vice-presidente do Juscelino Kubitschek, mas o Juscelino completou o mandato. Mas no período do Jânio Quadros, naquela época você podia eleger um presidente de um partido e um vice-presidente de outro, foi eleita a chapa Janjan, Jânio Jango, que eram membros de diferentes correntes políticas. O Jânio de um pequeno partido, PTC, e o Jango da linhagem PTB getulista. O fato é que o Jânio, quem já estudou a história aí, se preocupou em conhecer um pouco mais a história brasileira, o Jânio renunciou. É uma das tragédias da história da política brasileira mais recente. Quando o Jânio renuncia, quem assume é o vice, o João Goulart, o Jango. E é a figura do Jango e a conjuntura nacional que levam, entre outras circunstâncias, ao golpe de 64. O próximo vice que vai assumir, a gente vai se lembrar bem, quem está ouvindo já viveu, foi o José Sarney, uma das tragédias da nossa história. Tancredo Neves conseguiu compor a transição democrática, a saída do regime militar, mas o que aconteceu com o Tancredo? Morre o Tancredo em abril de 1985. O vice dele era um arranjo político das forças retrógradas do Brasil, personificado em José Sarney. José Sarney foi um vice-presidente que reinou durante 6 anos. Foi difícil o período Sarney. Uma parte da nossa miséria política hoje a gente herdou dessa passagem de José Sarney no período da transição democrática e também da Constituinte de 88, 86, 88. Teria sido suficiente se o próximo vice-presidente não fosse Itamar Franco. Em 1990, subiu ao poder o Collor de Mello. Vão se lembrar vocês, a polarização Collor-Lula, elegemos o Collor. O Collor foi o primeiro presidente empichado da história brasileira. O vice dele era Itamar Franco, um mineiro sem partido, uma figura que estava apagada até certo ponto na história brasileira. O que aconteceu? Itamar não só assume, sem partido, como vai ser um dos melhores presidentes dos últimos anos no Brasil, porque trouxe a estabilidade monetária com o Plano Real, não podemos esquecer que foi no governo Itamar que fizemos o Plano Real, um vice-presidente relevante, e elegeu o seu sucessor,
coisa rara até então, que era, na ocasião, o presidente Fernando Henrique Cardoso. A gente achava que já teriam sido vice-presidentes suficientes, né? Mas não foi assim. Recentemente, nós estamos agora sob o comando de um vice-presidente que assumiu depois do segundo impeachment da história brasileira, que foi o impeachment da presidente Dilma. Cometeu crime, foi julgada, foi condenada, perdeu o mandato, assumiu o vice. O pessoal do PT disse que não é bem assim, que o vice-presidente não era da turma deles. Na hora que tinha coligação com o PMDB era. Depois que ele assumiu, eles esqueceram que tinham elegido o Michel Temer. O fato é que o nosso presidente atual também é um vice-presidente eleito. Então vocês vão ver como o vice-presidente na história do Brasil teve relevância. São 8 homens e são vários mandatos de vice-presidentes que marcaram a nossa história republicana. Isso é só para a gente registrar essa história, porque o nosso intuito aqui no Partido Novo é outro. O João me convocou para essa posição para ter um outro tipo de abordagem. Na conjuntura brasileira, pessoal, esses partidos aí tradicionais, essas coligações porcaria do nosso tempo, vão atrás de figuras para compor politicamente, aumentar tempo de televisão e conseguir apoio no Congresso Nacional com essas bancadas fluidas e amorfas, esse balaio de caranguejos que virou o Congresso Nacional. No Novo não é assim. O João me convocou pelo seguinte: eu sou, primeiro, fiel escudeiro do partido, fiel escudeiro da candidatura João Amoedo e, principalmente, eu sou pré-candidato a vice com o objetivo de entrar na montagem do Executivo. João Amoedo eleito presidente, o vice-presidente não vai ficar no Palácio do Jaburu com as benesses da posição, com 40 assessores, morando em palácio, fazendo viagens, etc. Vice-presidente no governo do Partido Novo é execução. Com o meu perfil e com o compromisso com o João, é direto para articulação com o Legislativo, porque a pergunta que o João mais ouve e o que a gente tem que guardar, que é a nossa força como partido, é o seguinte: se vocês ganharem, como é que vocês vão lidar com o Congresso Nacional? De uma maneira bem mais competente do que essa turma toda está montando aí. Nós vamos articular com as forças organizadas do Congresso e com a nossa bancada, que vai ser uma bancada também relevante se o João assumir a presidência. E o vice-presidente vai fazer o quê? Vai direto para a articulação política. No Brasil, o vice-presidente pode assumir posição executiva. Vocês vão se lembrar que no governo Lula, o vice-presidente Zé Alencar foi ministro da Defesa, por exemplo. Só para dar um exemplo de como isso é possível. Sai do palácio e vai, no meu caso e no governo do João Amoedo, vai articular com o Congresso. É relações institucionais, que é o que eu fiz a vida inteira até os últimos 15 anos no setor privado, e é auxílio à Casa Civil. Que a Casa Civil, que é um dos ministérios mais importantes que esse país tem, a nossa estrutura de governo, é quem faz a articulação executivo-legislativo. Portanto, no Novo, e no Partido Novo, e no governo do Partido Novo, o vice-presidente é para fazer articulação com o Congresso Nacional. Não tem nada dessa história aí de benesses, de privilégios, de palácios e, o pior, de conspiração contra o presidente, tá certo? Toda essa história que eu contei aí, uma boa parte compõe conspiração contra o presidente da República. Mesmo que no caso pós-Constituição de 88, o vice-presidente tem que ser da mesma chapa, do mesmo grupo político, o que não acontecia no período 46-64. Pega o exemplo Janjan para guardar na memória aí para quem quer estudar esse negócio mais profundamente. Pessoal, vamos entender a história da política brasileira, adaptar ao nosso tempo e ver como o Partido Novo é diferente desse resto, dessa laia geral aí que virou a política brasileira. Partido Novo, presidente João Amoedo, e eu tô aqui só para seguir num plano conjunto de ação executiva na transformação do Brasil. É nóis, até a próxima.